Aleluia, glória a Deus. Estamos voltando, né, irmãos, gradativamente, estamos voltando. E é muito bom estarmos juntos na casa do Pai. É muito bom estarmos juntos para adorar o nome do Senhor. Atos capítulo 3. Irmão Edinã, irmão Gardênia, irmã Lorena está ali conosco, é tanta gente bonita. Israel, irmã Lília, né, irmã Lília? Você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe sua vida. Atos capítulo 3, amém? Quem achou, diga achei. Atos 3, de 1 a 8. Aleluia. Nos diz a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Palavra do Senhor. Aleluia. Curva sua cabeça, querido, onde você está nessa noite. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Somos gratos a Ti pelo privilégio, Pai, de cultuar ao Senhor. Como é bom, Jesus, estarmos aqui nessa casa de oração, juntamente com nossos irmãos, ó Deus, com nossas irmãs, para buscarmos a Tua face, para ouvir a Tua voz. Mas todo lugar, Senhor, é um bom lugar quando o Senhor está presente. Da mesma forma que o Senhor está aqui, o Senhor está na casa de cada irmão, de cada irmã nessa noite. O mesmo Espírito que habita em nós, habita lá também. E o nosso desejo, Pai, é que a Tua palavra trate as nossas vidas nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, encontre repouso no coração de cada um de nós, ó Deus. Tua igreja amada que está aqui e que ouve a Tua palavra nessa noite, Pai, com alegria e com fome da Tua palavra. Jesus, fica à vontade entre nós. Concede-me graça para pregar esta palavra. Meu Deus, prepara os nossos corações. Que nós entendamos, ó Pai, que não é apenas mais uma palavra dominical para cumprir uma agenda, mas é palavra do Teu coração, palavra enviada para edificar o Teu povo, a Tua noiva, a Tua amada igreja, Senhor amado. Aonde quer que ela esteja, Pai, é a Tua igreja. Nós somos o Teu povo, nós somos ovelhas do Teu pastoreio, e nós Te amamos, e amamos a Tua palavra. E Te pedimos, ó Deus, continua falando conosco, como já fizeste em meio aos louvores. Continua entre nós, falando conosco e ministrando sobre nós a Tua graça. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que todos digam amém. Aleluia. Todos nós temos lembranças boas dos nossos familiares, não é isso? Todos nós, alguns aqui não têm mais pai, outros a mãe já repousa em Cristo. Outros, não é? Perderam uma avó, um avô. Mas nós temos lembranças boas dos nossos familiares, né, irmã Juliana? E eu me recordo que as melhores lembranças que eu tenho da minha mãe ainda está viva. Minha mãe hoje tem 82 anos. As melhores lembranças que eu tenho da minha mãe, dentre muitas, irmão Odinã, é justamente dela orando por nós, irmão Tiago. Dela prostrada aos pés da cama, clamando pela vida do seu marido,
do nosso pai, clamando pelas nossas vidas, 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. E ela clamando por nós, suplicando por nós. Quantas e quantas vezes nós adoecemos, quantas e quantas vezes nós não tínhamos dinheiro para comprar remédio, quantas e quantas vezes ela pegou o óleo da unção, colocou sobre sua mão, colocou sobre a nossa cabeça, ia embora febre, ia embora gripe, ia embora caroço, tudo que não prestava ia embora. Toda vez era assim, pastor? Não estou dizendo que toda vez era assim. Tinha vezes que eu tomava aspirina, tomava Doril, tomava Dorflex, tomava remédio, como qualquer ser humano toma. Todavia, muitas vezes nós não tínhamos remédio para tomar. Mas sempre antes de tomar o remédio, ela orava. Ela orava e nos abençoava. E todos nós, eu e mais meus 7 irmãos e irmãs, temos lembranças maravilhosas de ver nossa mãe ajoelhada, buscando ao Senhor. E hoje somos todos homens de bem, mulheres de bem. E teve um tempo que eu me revoltei, saí da igreja, porque eu cresci na igreja, né? Desde 5 anos de idade que eu sou metodista, que eu não estou na igreja. Mas ainda na adolescência saí, me perdi, mas saía para as festas, para as baladas, e quando voltava, minha mãe estava orando, estava buscando o Senhor. E aos 17 anos, como resposta da oração dela e de muitas pessoas, eu voltei aos pés do Senhor. Eu disse: Jesus, eu não aguento mais, eu estou cansado. Aos 17 anos de idade eu estava deprimido, cansado, ansioso, viciado em álcool. E Deus me redimiu pelo poder da oração. E nessa noite Deus me moveu, eu pedi uma palavra ao Senhor e Ele me moveu a pregar sobre esse tema, sobre o poder da oração na vida do cristão, na vida de todo homem, de toda mulher na face da terra. E Deus me remeteu a esse texto, irmãos e irmãs, que é um texto belíssimo, que é um texto poderoso, que é um texto especial para a nossa vida. Mas antes de entrar nesse texto, eu queria ler com você algumas frases de grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus que marcaram uma geração, desde o século 17. Esse homem chama-se Charles Finney. Você pode ler comigo? Vamos ler todos juntos? Sem muita oração e lágrimas não há avivamento. Esse homem chama-se Charles Finney. Foi um dos homens que ganhou mais de 100 mil vidas para Jesus no século 17. Só ele. Esse homem, ele orava por volta de 3, 4 horas todos os dias. Pode passar? Charles Spurgeon. Quem já ouviu falar em Charles Spurgeon? Levanta a mão. O príncipe dos pregadores. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E olha que esse homem tinha um instituto de pregação. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele não está menosprezando a pregação, ele está dizendo que mais importante, que em primeiro lugar tem que vir a oração, porque se houver oração, haverá boa pregação. Pode passar. João Wesley, fundador da igreja metodista. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar e tocar, dançar e pregar. Muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Pode passar. Pastor Paulo Júnior, tremenda essa frase dele. Através da oração, guerras são vencidas, pecados são mortificados, almas vêm a Cristo, somos cheios do Espírito Santo, somos consolados, fortalecidos, santificados, renovados e avivados. As escrituras ficam mais claras, a tentação é derrotada, o velho homem sucumbe, o mundo se torna mais amargo e o céu se torna mais doce. Aleluia. Pode passar. João MacArthur, grande pregador do Evangelho. Intimidade com Jesus envolve sofrimento, obediência e muita, o que, irmãos? Está escrito ali, muita conhecimento da Bíblia e uma vida de fé. Pode passar, querido. Esse homem, um grande homem de Deus, A.W. Tozer, homem eloquente, pregador, missionário, profeta. Qualquer sermão que não nasce da oração não é uma mensagem de Deus. Não importa como aprendeu o pregador, o sermão tem que nascer da oração.
Pode passar, querido. Leonardo Ravenhill, um dos maiores avivalistas que já houve na terra. Satanás não tem medo das megas igrejas. Ele teme o grupo de irmãos e irmãs constante em oração. Billy Graham. Quantos conhecem Billy Graham? Levanta a mão, dá uma glória a Deus aí. Todo mundo conhece Billy Graham, né? Quem foi esse homem? Não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Aleluia. Paul Washer, grande pregador dos nossos dias, grande homem de Deus. O que importa é o que as Escrituras ensinam e não o que você acredita. Aleluia. Pode passar, querido. Charles Spurgeon, de novo. Nosso Deus não somente ouve a oração, mas sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece do clamor dos aflitos. Ele tem prazer em ouvi-la. Convertam cada coisa que possa ser um motivo de ansiedade, segura essa um pouco, em um motivo de oração. Eu queria que você lesse comigo, porque o Brasil é considerado, não é isso? O primeiro país, ou o primeiro país em ansiedade, né? Vamos ler todos juntos? Coloque isso no seu coração. Faça a sua oração através dessa oração. Convertam cada coisa que possa ser motivo de ansiedade em um motivo de... Aleluia. David Wilson. Não importa se os outros não oram, eu vou orar. Não importa se os outros não leem a Bíblia, eu vou ler. Aleluia. Pode passar. Spurgeon novamente. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Essa frase é Paul Washer. Ser homem de Deus não é pregar com eloquência, nem ter revelações, visões e profecias, mas é ser um servo obediente à palavra, que leva uma vida justa e piedosa, que ama a Deus sobre todas as coisas, ama a esposa, a família, que guarda os olhos, é honesto, de oração e santo. Pelos frutos os conhecereis. 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Pense nisso. 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Amém? Tem mais algum? Glória a Deus. Todos esses homens que nós lemos, foram homens que marcaram a geração. Foram homens que ganharam 100 mil vidas para Jesus, 500 mil vidas para Jesus. Tem um homem chamado Moody, ele ganhou mais de 500 mil vidas para Jesus no seu tempo. E eu estava lendo a biografia desses homens, são 20 homens de Deus. Todos eles eram homens e mulheres de oração. Eu sou evangélico há 25 anos. E ao longo desses 25 anos, né, como evangélico, que eu já cresci na igreja, já cresci praticamente lá, mas como evangélico, de fato, 25 anos. E eu tenho visto que muitas coisas boas têm acontecido no meio da igreja, ao longo desses 25 anos. Mas também tem acontecido muitas coisas tristes. E as coisas mais tristes que estão acontecendo é que muitos estão fugindo da oração. Se você marcar um churrasco, as pessoas vão eufóricas, comer carne e tomar Coca-Cola. Mas se você marcar uma noite de oração, as pessoas não vão. As pessoas sempre têm uma desculpa, com algumas exceções. Então, ao longo desses 25 anos, a igreja está ficando mais fraca, mais cansada, mais desanimada, mais carnal, mais pobre, mais fraca, mais ingênua, mais apóstata, por causa que tem negligenciado a palavra de Deus, a oração e o jejum. Mas Deus, de maneira tão misericordiosa, está nos falando nesses dias. Está dizendo, olha, é preciso voltar à fonte. A modernidade, ela sempre vai existir, não é? As redes sociais são coisas boas, nós estamos agora usufruindo das redes sociais. A tecnologia é coisa abençoada, quando bem utilizada.
Mas o nosso problema é que nós estamos nos deixando levar pelas coisas deste mundo. Romanos 12 diz: não vos conformeis com as coisas desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós estamos às vezes tão cansados, tão presos, que nós estamos deixando de lado o mais importante. Nos nossos dias nós estamos deixando de lado as coisas que são mais importantes, e nós estamos nos apegando àquilo que não tem quase importância nenhuma na nossa vida. John Wesley dizia: não te permitas, em hipótese alguma, que passes um dia sequer sem que tenhas pelo menos 1 hora para a tua vida devocional. O pai do protestantismo, Lutero, dizia: eu tenho tantas coisas para fazer, tantas coisas eu tenho para fazer, mas não posso realizá-las sem que eu passe pelo menos 2 horas em oração. Amados irmãos e irmãs, o homem de maior influência na terra, quem foi? Jesus. Ele teve uma vida de oração, né? Eu e você somos frutos dessa oração. João 17 vai dizer que ele intercede por nós, que ele intercedia pelos seus discípulos, e que hoje ele intercedeu naquele tempo por nós, para que nós viéssemos a conhecer a palavra. Então nós somos fruto da oração de Jesus há 2000 anos atrás. Jesus não ensinou, Ítalo, ninguém a pregar, nem a cantar. Jesus não ensinou ninguém a pregar nem a cantar, apesar de serem 2 ações importantíssimas no reino de Deus: adorar e pregar. Mas Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Em Lucas capítulo 11, versículo 1 e 2, se der para colocar aí, Pedro, Lucas 11, 1 e 2, os discípulos dizem: Jesus, mestre, ensina-nos a orar, como os discípulos de João ensinou eles a orar. E aí Jesus disse então: Pai nosso que estás no céu. E aí começa a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando seus discípulos a orar. Nós também ainda hoje precisamos ensinar nossos discípulos e discípulas a orar. Mas como nós vamos ensinar aquilo que nós não vivemos? Como nós vamos ensinar aquilo que nós não desejamos? Como nós vamos ensinar aquilo que nós não valorizamos? Como nós vamos ensinar aquilo que nós não sabemos? Como? Então o mesmo desejo que ardia no coração dos discípulos tem que arder hoje em nós. O mesmo desejo que ardia no coração dos discípulos tem que arder em nós. Jesus ensina-nos a orar. Há pessoas que acham que a oração é tempo perdido. Esses homens que nós lemos é a prova de que a oração não é tempo perdido. Tem gente para inventar uma desculpa para não orar, diz assim: eu não vou orar não, eu vou para a rua pregar, eu vou evangelizar. Beleza, claro, vá para a rua pregar e evangelizar, mas primeiro se prepare, tenha alicerce, tenha vida de oração, senão você não vai ter êxito, você não vai avançar. Só ganhamos vida quando oramos, quando ganhamos em secreto, em primeiro lugar. Ter uma vida secreta de oração foi o que Jesus fez, e Ele nos ensinou. Porque a oração, querido, ela é fonte de poder. A oração é fonte de vida. A oração, querido, é a força para vencer a carne. Quer vencer a carne? Quer vencer o pecado? Quer vencer o mundo? Quer vencer o diabo? É através de uma vida de oração. Quer vencer os principados e as potestades, as fraquezas? Através de uma vida de oração. Então, ter uma vida de oração no secreto é o que nós mais precisamos nos nossos dias, porque Jesus fez isso. Ora, Jesus pegava Pedro, Tiago e João e ia para o monte orar. Ora, ele ia sozinho. Lá no Getsemane ele estava com os seus discípulos. Então nós, a igreja, somos discípulos de Jesus. Amém? Quem é discípulo de Jesus aqui? Diga glória a Deus. Se o mestre fez, eu preciso fazer também. Amém? Sim ou não? Se o mestre fez, eu preciso fazer também. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Wesley dizia, Wesley chamou a oração de o fôlego da nossa vida espiritual.
Wesley dizia assim que a oração é fundamental, ela é o fôlego da nossa vida espiritual. E ele disse mais: do mesmo modo como uma pessoa não pode parar de respirar, uma pessoa não pode parar de orar. Quem aqui pode parar de respirar? Levante a mão, quem pode parar de respirar? Ninguém. E nesses dias agora de pandemia que a gente vê o quanto a gente não pode parar de respirar, né? Assim como uma pessoa não pode parar de respirar, também ela não pode parar de orar. E quem está falando isso não era qualquer um. Quem está falando isso, irmão Tiago, era um homem que acordava 4:30 da manhã todos os dias, every day, every time, todos os dias, todo o tempo, para orar. Ele não acordava para brincar, né, de adoleta, para fazer besteira. Ele acordava para buscar o Senhor todos os dias, durante toda a sua vida, para orar, para buscar a Deus. Por isso que ele conseguiu fazer tanto, pregar tanto no lombo de um cavalo, de um continente para o outro, de uma cidade para outra, ganhando vidas, libertando pessoas, restaurando almas. Porque a palavra de Deus e a oração eram elementos primordiais na vida de Wesley, na vida do pai do metodismo, na vida de Jesus, na vida dos discípulos, e tem que ser na minha vida e na sua vida também. Você pode dizer amém nessa noite? Se foi importante para eles, é importante para mim. Nós não podemos, irmãos, ser uma igreja alienada, uma igreja que quer trabalhar, mas sem alicerce, sem raiz, sem estrutura. O próprio Spurgeon, ele disse: olha, eu prefiro ensinar um homem a orar do que ensinar 10 a pregar. Porque ele sabia, se o cara aprendesse a orar, ele ia ser um bom pregador. Mas nem sempre um bom pregador é o intercessor. Por isso o cristão precisa ser completo. O cristão precisa da palavra, o cristão precisa ganhar almas, o cristão precisa da intercessão, o cristão precisa da adoração, o cristão precisa ter uma vida de relacionamento profunda com Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém nessa noite. Por trás de um grande homem de Deus e de uma mulher, sempre haverá um coração intercessor. Você tem um coração aí na sua mão? Cadê o meu coração? Deve estar por aqui. Cadê? Está por aqui. Eu tenho muitos em casa. Por trás, querido, da vida de um grande homem e mulher de Deus, sempre haverá um coração intercessor. Sempre haverá um coração aberto, sempre haverá um coração que busca, um coração voltado para obedecer ao Senhor. Deixa eu dizer para você o que é um mito. Um mito. Existem algumas pessoas que são chamadas para o ministério de intercessão. Mito. Mito. Mentira. Isso é mentira. Todo cristão precisa ser intercessor, adorador e missionário. Se o cristão não for essas 3 características, ele não pode ser considerado um cristão eficiente. Todo cristão tem que ser, Tiago, um intercessor, um adorador e um missionário. E aí missionário você coloca como discipulador, pregador da palavra, da melhor maneira que você achar. Todo cristão tem que ter essas 3 características. É um mito. É claro que na igreja metodista nós temos o ministério de intercessão. Qual é a função do ministério de intercessão na igreja, pastor? Ser um canal para ajudar e levantar a igreja na intercessão, para despertar toda a igreja na intercessão. Não é apenas o ministério de intercessão que tem que fazer oração, mas é toda a igreja. Eu provo, porque o tema não é para adentrar nisso agora, mas eu provo para você em qualquer momento que todo cristão precisa ser um intercessor, um adorador e um missionário. De ponta a ponta da Bíblia, você vê um intercessor em Moisés, você vê um intercessor em Abraão, você vê um intercessor nos discípulos. Mas irmãos e irmãs, o que é que nós estamos fazendo dos nossos dias? Nós estamos trocando valores especiais, valores caríssimos. Nós estamos trocando o alicerce da igreja por coisas fúteis. Nós estamos trocando o alicerce da igreja pela nossa vida. E é por isso que eu tenho visto tantos cristãos cansados, abatidos, desanimados, sem esperança. Por quê, pastor? Porque estão abrindo mão do remédio.
O remédio mais forte que o cristão pode tomar todo dia é um chá da oração, chá da raiz de Jessé. Diga comigo, o chá da raiz de Jessé. O chá da raiz de Jessé, Jesus, o chá de Jesus. Como é que eu vou ter intimidade com Ele? Pela palavra e pela oração. Querido Deus, Ele quer colocar em nós nestes dias um coração intercessor. Mais do que sermos adoradores e cantores e pregadores, em primeiro lugar, Ele quer colocar sobre nós um coração intercessor. Por causa da oração dEle, você está aqui hoje. A oração sacerdotal fez efeito. Você está aqui hoje, sua família está, ou se não está, sua família estará, porque Deus vai fazer a obra. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 7, que Jesus vive para interceder por nós. Você acredita nisso? O próprio Filho hoje, Ele vive intercedendo por mim e por você. Olha que coisa tremenda. Para você ver o quanto é importante a vida de uma mulher, de um homem intercessor. A oração na sua vida, querido, presta atenção, meu irmão, minha irmã, é um mito. As pessoas acham que oração é uma coisa facultativa da minha vida. É facultativo. A oração na minha vida é relativo. A oração na minha vida pode ser procrastinada. Eu posso fazer isso amanhã, depois. Não, querido, não. Se a igreja do nosso século quer chegar em algum lugar, ela tem que entender que a oração não é facultativo, não é relativo, não pode ser procrastinado. A oração, querida, ela é vital. Diga comigo, oração é vital. Diga vital. A oração é vital, querido, para a preservação da nossa existência enquanto cristãos e cristãs. Um sábio pastor que já repousa em Cristo hoje, lá no distrito de Sergipe, ele dizia assim para nós: crente que não ora se deteriora. O cristão que não ora se deteriora. Então a oração, ela é vital, ela é imprescindível para a nossa vida. Por isso que Pedro e João estavam indo para o templo fazer o quê? Orar. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Você lembra qual foi a hora que Jesus morreu? A hora nona. Às 3 horas da tarde, ele expirou. A hora nona na Bíblia é a hora em que se oferecia o sacrifício vespertino, o sacrifício da tarde. Os judeus ofereciam o sacrifício pela manhã, à tarde. Os judeus oravam cedo, oravam por volta do meio-dia e oravam à tarde, 3 vezes por dia. Daí você vê Daniel, que orava 3 vezes por dia. Daí você vê Davi, que vai dizer no Salmo 119, versículo 164, que ele orava 7 vezes por dia. 7 vezes por dia ele buscava ao Senhor. Então na hora nona, Pedro e João estavam indo para o templo buscar a Deus. E diz a palavra que estava ali um homem que era colocado diariamente ali. Diariamente ele era trazido. Mas vejam Pedro e João, eles estavam indo orar. Mas outras vezes eles já tinham ido orar, eles já tinham buscado ao Senhor. Eles não estavam indo orar apenas naquele dia, eles faziam isso todos os dias. Pedro e João eram discípulos de Jesus, eles aprenderam com Jesus. Jesus ensinou o que devia fazer, eles aprenderam a fazer. Porque o discípulo tem que aprender o que Jesus faz e não o que o discípulo quer fazer. E aí então, Pedro e João já estavam cheios de poder, cheios da autoridade. Então eles veem ali um homem e eles dizem: olha, não temos nem prata, não temos ouro, mas nós temos algo que é mais importante do que prata e ouro. Nós temos algo que a igreja tem. Nós temos algo que a igreja daquele tempo tinha e ainda tem hoje. Embora hoje a gente use pouco, porque a gente acha que não tem, mas a gente tem. Aleluia. Nós temos a autoridade em nome de Jesus. Diga: eu tenho autoridade em nome de Jesus. A igreja é a que tem mais autoridade na terra, meu irmão. Quem tem mais autoridade na terra não é o prefeito. Quem tem mais autoridade na terra não é o governador. Quem tem mais autoridade na terra não é o presidente da república. Quem tem mais autoridade na terra é a igreja. Porque quando um demônio se manifesta ali, 1, 10, 100, 1000, quem vai expulsar não é o governador. Qual é o nome do governador daqui?
Alguma coisa Dias, Wellington Dias, eu já ouvi. Pronto, é um homem de Deus, é uma autoridade. Entendemos que é uma autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus, mas não tem autoridade para expulsar um demônio. Mas você tem. Amém? Você tem. Se você buscar ao Senhor e usar o nome dele. Mas hoje, preste atenção, por que é que a igreja hoje muitas vezes não está mais dizendo levanta e anda? Por que que a igreja de hoje muitas vezes não está dizendo levanta e anda? Porque hoje ela tem prata e ouro, meu filho. Hoje ela tem prata e tem ouro. Templos grandes, cofres abastecidos. Então ela esqueceu do que ela tem, embora ela tenha. Entende isso, querido? A igreja de hoje precisa voltar a dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque foi para isso que nós fomos criados, para abençoar vidas, para restaurar famílias, para curar nações. A igreja existe para abençoar vidas. A igreja existe para curar enfermos. A igreja existe para ganhar vidas para Jesus. A igreja existe para expulsar demônios. A igreja existe para amar, perdoar, libertar, transformar cidades, famílias, nações. Quantos aqui nesse lugar são igreja de Deus? Pode dizer amém nessa noite. Quantos são igreja de Deus aqui nesse lugar? Quantos são igreja de Deus? Diga amém aí. Amém. Aleluia. Não importa quem você é. Ah, pastor, eu só tenho um ano de evangélico. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Dentro de você. Você não é qualquer uma. Você não tem que ter medo de demônio. Você não tem que ter medo de coronavírus. Você tem que se prevenir. Fazer o que tem que ser feito. Mas não viver amedrontado, assustado. Eu vou morrer, vou me acabar. Feito um... Não, irmãos. Se cuide, se previna, como nós estamos fazendo aqui. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Alguém perguntou para mim, pastor, o senhor tem medo de coronavírus? Não, não tenho não, irmão. Tenho medo nem do diabo, quanto mais do coronavírus. Por que você usa máscara? Eu digo, eu uso máscara porque eu não sou doido. Eu uso máscara porque todo mundo tem que usar. Eu uso álcool gel porque todo mundo tem que usar. Eu me cuido porque todo mundo tem que se cuidar. Mas não por medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque eu sei que o Senhor continua com cada um de nós, independente de qualquer circunstância da vida. A pandemia vem, a pandemia vai. Amanhã vem outra pandemia, depois vem outra pandemia, depois vem outra pandemia. Mas Deus vai continuar cuidando de nós. Sim ou não? Sim ou não? O que é que a Bíblia diz? Eu que estou convosco todos os... até a consumação dos séculos. E se a pandemia lhe pegar, pastor? Se a pandemia me pegar e Deus não quiser me curar, Ele vai me levar. Amém? Eu não sou imune, eu não sou super-homem. Se a pandemia me pegar e eu morrer, para onde é que eu acho que eu vou? Eu tenho certeza, irmão. Não porque sou bonzinho, não. Mas eu tenho certeza para onde é que eu vou. E você pode ter essa certeza também. Você vai para o céu. Amém? Quem tem certeza que vai para o céu aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Mas eu me cuido, claro. Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos que nós temos autoridade, nós não somos qualquer um. Pedro e João não eram pessoas, não eram deuses. Eram homens como eu e você. Agora eram homens que se consagravam, eram homens que tinham fé, eram homens que buscavam a Deus. Não eram homens de vida dúbia, não eram homens que viviam com hipocrisia gospel, como os crentes de hoje. Não eram homens que viviam com dubiedade. Não eram homens que hoje era crente, amanhã não é. Não eram crentes de fachada, como a igreja dos nossos dias tem sido, uma igreja de fachada. Não, eram homens genuínos da autoridade, da palavra, no poder. Mas não eram deuses. Então quando nós temos uma vida com Deus,
Quando nós temos um coração em Deus, quando nós, pela misericórdia dele, estamos nele, Deus vai colocar pessoas ao nosso redor, irmãos, para ministrar uma palavra de libertação, de amor, de cura, de transformação, porque Deus quer nos usar para abençoar vidas. Deus quer nos usar para abençoar a cidade de Teresina e ganhá-la para Jesus, amém? Você que está na sua casa, querido, você também, Deus te chamou para esse propósito. Ainda hoje as pessoas estão ao nosso lado dizendo: me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. E nós podemos dizer: olha, eu não vou te dar uma esmola não, mas eu vou te dar uma riqueza, vou te dar algo que você não pode comprar, que ninguém pode comprar. Eu tenho para você a palavra de Deus. Eu tenho para você esperança em Jesus. Eu posso dizer para você, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu quero dizer para você que ainda tem solução para a tua vida, que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Deus está chamando a igreja para um novo tempo nesses dias. E o segredo é buscarmos ter uma vida de oração como Jesus teve. O segredo, queridos, é priorizar uma vida de comunhão com Deus. Nós não podemos continuar vivendo como nós estamos vivendo. A igreja dos nossos dias, desculpa a sinceridade, ela foge da cruz. Há um ditado que diz assim, né? Que o diabo, ele foge da cruz. Mas tem muito crente que foge da cruz. Tem muito crente que foge da oração, que foge da palavra. E aí qualquer vento de doutrina derruba, qualquer doença derruba, qualquer dor de barriga derruba. Não é verdade? Uma casa sem alicerce, ela pode até ter paredes de ouro, telhados de diamante, mas o alicerce da vida do crente é a palavra, é a oração, é uma vida de santidade diante de Deus. E eu acredito que nesses dias o Senhor está te chamando para isso. Quantos aqui são discípulos e discípulas do Senhor? Diga amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que compete ao discípulo ser igual ao seu mestre. Não é verdade? Nós somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer o que ele fez, sim ou não? Quem é discípulo de Jesus, que ele tem que fazer o que ele fez, andar como ele andou, pensar como ele pensou, não é? Fazer o que ele fez. João capítulo 14, ele diz: vós sois meus discípulos, se fazeis o que eu vos mando. Ter o nome de discípulo, de pregador, de cantor, é muito fácil, irmão, até o diabo tem. Mas andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, esse é o desafio para mim e para você nessa noite. Se nós somos discípulos de Jesus, e nós temos que pensar como ele pensou, fazer o que ele fez, amar como ele amou. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas o nosso problema é que nós estamos tão acostumados com essa nossa vida, que nós não sabemos o que nós queremos. Eu quero ser cristão, mas eu quero ser cristão, mas eu quero ser um cristão assim bem moderno. E o que é um cristão moderno, pastor? Um cristão moderno é um cristão que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca a Deus, que não tem caráter de Cristo. O cristão moderno é um cristão fracassado, falido, que não faz discípulos, que não é discípulo e que não chega em lugar nenhum. Esse é o cristão moderno dos nossos dias. Mas o que é um cristão bíblico? Quantos querem ser um discípulo bíblico aqui? Diga amém.
Discípulo bíblico é aquele que busca viver uma vida de santidade. Hebreus 12:14, procurai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Discípulo bíblico é aquele que olha para Jesus e diz: se ele fez, eu vou fazer. Se ele andou, eu vou andar. Se ele comeu, eu vou comer. Se ele amou, eu vou amar. Se ele amou prostitutas, eu vou amar. Se ele amou ladrões, eu vou amar. Se ele fez a obra dessa maneira, eu vou fazer. Esse é o discípulo bíblico. É aquele que acorda todos os dias e vai buscar ao Senhor no secreto. É aquele que verdadeiramente diz assim, que não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Um discípulo bíblico é aquele que diz Paulo lá em Romanos 12, que apresentou sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Que apresentou sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Que não tem medo da morte, porque sabe que se morrer, vai para o céu. Então diz assim: para mim o viver é Cristo, é lucro, mas o morrer é ganho. Não sei qual é o melhor, se ficar aqui ou seja ir logo. É tão bom estar com Deus, Paulo dizia. Jesus nos ama tanto, irmãos, que Ele está nos chamando nessa noite a uma mudança radical na nossa vida. Jesus quer nos dar um coração intercessor, como foi o coração dele. Jesus quer nos dar um coração intercessor nessa noite. Ele quer que na agenda da gente, a partir de hoje, entre todos os dias um tempo profundo com Ele. Quantos aqui estão convictos que vão morar com Jesus? Levanta as suas mãos assim, diga glória a Deus. Aleluia. Mas para morar com Ele, tem que aqui na terra viver buscando a Ele. Porque lá nós vamos gozar da intimidade com Ele. 24 horas, santo, 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 buscando ao Senhor o tempo todo. A gente tem que treinar aqui, porque quando chegar lá, meu irmão, já estamos prontos para adorar o Senhor. Curva a sua cabeça, querido, onde você está nessa noite. Peça ao Senhor nessa noite um coração, diga: Senhor, dá-me um coração missionário. Eu quero ter um coração intercessor, Senhor. Não se permita ser uma igreja distante da cruz. Eu tenho tantas coisas para fazer, dizia Lutero, mas só posso fazê-las depois de passar pelo menos 2 horas em oração. Quanto tempo você e eu tiramos diariamente para buscar a Deus? Quanto tempo nós passamos assistindo Netflix, WhatsApp, YouTube? Aquilo que você prioriza vai te conduzir ao lugar que você quer chegar. Os grandes homens de Deus priorizaram Cristo, priorizaram andar de joelhos. Os grandes homens e mulheres de Deus priorizaram a presença de Deus. Você prioriza o que, meu irmão, minha irmã? Eu e você priorizamos o que, meu irmão, minha irmã? Não deixe o diabo colocar na tua mente assim: olha, o pastor está dizendo que agora você só tem que orar, 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 e não vai mais pregar, não vai mais evangelizar. Isso é coisa do diabo, irmão. Eu não estou dizendo isso para você, não. Eu estou te dizendo que o teu trabalho vai ser mais potencializado a partir de agora, que o teu labor vai frutificar mais. Antes tu trabalhava 10 horas e só tinha um rendimento de 1%, agora tu vai trabalhar 1 hora e vai ter um rendimento de 100%, porque agora tu tens alicerce, agora tu vais mergulhar em Deus. Quantos nessa noite querem ter um coração de intercessor neste lugar? Se você deseja, querido, realmente ter esse coração, se você entende que a oração é vontade de Deus para a tua vida, se você entende, querido, que a tua vida de oração está pouca e você quer crescer em Deus, você quer avançar, você quer ir mais fundo no Senhor. A Bíblia fala de um homem chamado Daniel. Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia. E ele não era preguiçoso, ele não era um homem que não fazia nada.
Daniel se tornou um grande na Babilônia, um governador daquele lugar. E ele orava 3 vezes por dia. E eu e você, querido, oramos quanto tempo por dia? Se nós queremos ganhar Teresina para Jesus, nós temos que começar a andar de joelho. Se nós queremos ver milagres acontecerem na nossa vida, nós temos que começar a andar de joelhos. Se nós queremos ver nossa família restaurada, se nós queremos ver o nosso PG se transformar em um lugar de muita unção, de muito poder, de muita graça, nós temos que, a partir de hoje, redirecionar a nossa vida em Deus. Se você quer ter mais força para lutar contra a tua carne, contra o pecado, contra o diabo, Deus nesta noite quer te encher. Deus quer te encher nesta noite. Porque Paulo, Pedro e João já descansam em Deus. Pedro e João já repousam em Deus. Daniel já descansa em Deus. Hoje sou eu e você. É a Igreja Metodista no Disseu, no Piauí, a Igreja Evangélica Brasileira. Hoje somos nós. Nós priorizamos aquilo que é importante e nós secundarizamos aquilo que não tem valor. Que lugar ocupa o secreto na tua vida? Que lugar ocupa estar com Deus? Estar com Deus é muito mais do que vir a um culto de domingo, assistir a uma live. Essa noite Deus nos chama, querido, a um lugar tão lindo, tão especial. 1 Coríntios 12:9 está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Salmo 25 vai dizer: intimidade com o Senhor é para aqueles que o amam, que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Que cristão você quer ser, querido? Como você quer ser conhecido daqui a 10 anos? Como você quer ser chamada, mulher, daqui a 10 anos, 20 anos? Deus quer que você seja lembrada como uma mulher de oração, como um homem de oração que impactou nações. Eu quero te convidar, se você deseja ter um coração de intercessor, se você entende que pode ir mais longe, se você deseja entende que está aquém, mas que pode ir mais longe no Senhor. Se você realmente quer ser o discípulo que Jesus te chamou para ser. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu comecei minha vida pastoral, eu não orava. Quando eu comecei minha vida pastoral, tem pastor que não ora e não jejuma, sabia disso? Hein? Assim como tem ovelha que não ora e jejuma, tem pastor que não ora e não jejuma. Eu aprendi a orar lá em Acaraú, com uns crentes doidos que acordavam 5 horas da manhã para orar. Meu Deus. Lá em Acaraú, o pessoal da Acaraú aí. 5 horas da manhã, Ítalo, os caras levantavam para orar. Eu dormia 1 hora da manhã. Eu dizia: como é que eu vou me levantar às 5 da manhã se eu durmo de 1 hora da manhã? Aí Deus disse: tu vai levantar, levanta. Eu levantei. Rapaz, eu comecei a gostar do negócio. 5 horas da manhã para mim é dia. E o povo de Acaraú me ensinou a orar. E eu estou aprendendo a cada dia. Eu quero compartilhar isso com você, querido. Se você deseja ir além, fica de pé, querido, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Aí na sua casa, se você entende que pode ir além, eu quero orar com você também. Se você entende que há um lugar em Deus que você quer chegar, Deus quer te levar desta noite. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, querido. Faça desse cântico agora a sua oração e depois nós vamos orar juntos, amém? Esse coração é apenas um símbolo, mas Deus quer te dar um coração de intercessor nessa noite. Eu prefiro passar 10 minutos com uma mulher de oração do que passar 1 ano com um homem ou com uma mulher que não ora e que não busca a Deus. Eu prefiro me hospedar com um homem de oração do que me hospedar com o presidente da república.
Porque se eu me hospedar ao lado de um homem de oração, a minha vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Quem andava com Jesus queria ser como Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Abra seu coração e diga: Jesus, me dá um coração intercessor nessa noite. Me dá um coração teu, Jesus.